Olá, meus cumprimentos a todos. É um prazer estar aqui hoje. Vamos falar sobre Deus. Antes, vamos pedir a Jesus que nos ampare, auxilie, ilumine para bem desenvolvermos esse tema. O que me motivou à escolha dele foi uma conversa com uma amiga que diz não acreditar em Deus. Ela alega que Deus não passa de uma invenção humana, de uma necessidade da mente para explicar o que ela ignora. E que com o avanço da ciência, o homem automaticamente e gradativamente iria deixar de acreditar em Deus. No caso da crença em Deus, ela diz o seguinte, que como que Deus poderia ser justo e bom deixando tanta coisa ruim, né, tanta desgraça, tanto sofrimento acontecer no mundo. A propósito disso, nós vamos narrar aqui um fato verídico ocorrido em 1892 entre um senhor de 70 anos e um jovem universitário que viajavam em um trem. O senhor lia a Bíblia e o jovem lia um livro de ciências. O jovem, sem muita cerimônia, interrompeu a leitura do senhor e perguntou: o senhor ainda acredita nesse livro aí cheio de fábulas e crendices? O senhor então respondeu: mas não é um livro de fábulas e crendices, é a palavra de Deus. Estou errado? O jovem então responde: está sim. O senhor deveria conhecer o que os nossos cientistas pensam sobre a Bíblia. E o que pensam eles sobre a Bíblia? Perguntou o senhor. Bem, disse o universitário, eu tenho que descer agora nessa próxima estação, então o senhor me dá o seu cartão que eu vou mandar um material para o senhor pelo correio assim que possível. O senhor então deu o cartão e o jovem, quando leu o que estava escrito no cartão, saiu cabisbaixo, porque no cartão estava escrito: professor doutor Louis Pasteur, diretor-geral do Instituto de Pesquisas Científicas da Universidade Nacional da França. E um pouco mais embaixo, em letras em negrito, estava escrito: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita nos aproxima. Só como curiosidade, né, o Pasteur ele revolucionou o método de combate às infecções, descobriu o processo de pasteurização do leite. Daí a gente falar de leite pasteurizado. Ele criou vacinas contra a raiva, entre outras. E ele era um cientista, quer dizer, um homem muito culto e acreditava em Deus. O que mostra que a posição da minha amiga é invalidada por essa história do Pasteur. De que, né, a crença em Deus seria fruto da ignorância humana. Essa história, ela consta da biografia do Pasteur, tá? Bom, nem todos os cientistas se tornam ateus, né? Portanto, né, como mostra o caso do Pasteur. Nós temos aí o Francis Bacon, que nasceu lá viveu no século XVI, e que ele diz uma coisa semelhante ao Pasteur. Ele diz assim: um pouco de filosofia inclina a mente humana para o ateísmo, mas o aprofundamento da filosofia reaproxima a mente humana da religião. Então, nós vamos ver que, ao longo da história, a relação do homem com o sagrado tem se mostrado um traço extremamente persistente. Isso quem diz é o Oswaldo de Acóia Júnior. Ele é um professor da Unicamp de História da Filosofia Moderna e Contemporânea. Portanto, o que nós temos? Né, isso mostra que a ideia de Deus é inerente ao ser humano. Ela independe de cultura, da nacionalidade, do nível educacional. Então, o homem vem, né, desde que o mundo é mundo, buscando Deus nas suas cogitações.
os achados arqueológicos comprovam que o ser humano, desde sempre, prestou algum tipo de culto religioso e sempre acreditou na existência de um ser superior sobre-humano, na sobrevivência da alma e etc. É, essa descrença, né, essa desvalorização, vamos dizer assim, ela da fé, ela começou lá na Revolução Científica, no século XVI. Quando, até então a ciência estava atrelada à teologia, mas ela vai se separar dela, dando início a um outro tipo de crença, que é a crença no poder absoluto da ciência resolver e responder todas as questões humanas, né? Acreditando que só o que fosse comprovado cientificamente poderia ser considerado conhecimento. No século XIX, nós temos o Charles Darwin, que veio com a teoria da seleção natural e da evolução das espécies. Essa teoria colocou em dúvida a relação da, da evolução da Terra como fruto da crença em Deus. O evolucionismo defende que os seres se transformam ao longo do tempo. Se opõe, então, ao fixismo, que defende que haja essa evolução. Né? Então, para o fixismo, que é o criacionismo, acredita-se que todos os seres que existem sempre existiram do jeito que são hoje. No século XIX, nós temos, então, alguns filósofos que levaram essa questão da inexistência, a não importância, melhor dizendo, da religião ao extremo. Então, podemos citar aqui o Nietzsche, o Marx, o Freud, o Sartre, entre outros, que chegaram a apostar na morte de Deus. No entanto, ou melhor, com isso surgiu uma desvalorização da fé. Mas uma questão se mantém: Deus existe? Essa é uma questão intrigante que divide a humanidade em três grupos: os que acreditam em Deus, os que têm dúvidas a respeito da sua existência e os que não acreditam. Com o passar dos anos, muitos pesquisadores passaram a defender que a humanidade abandonaria então gradativamente a fé na religião em nome de explicações objetivas para os fenômenos naturais. Esse é o caso, por exemplo, do Richard Dawkins, que é um zoólogo da Universidade de Oxford, um ateu convicto, e do Simon Conway Morris, que é um paleontólogo da Universidade de Cambridge, que é um cristão convicto. No encontro realizado na Universidade de Cambridge, esses dois cientistas ingleses protagonizaram um debate que há muito divide a humanidade, qual seja a de que Deus se existe ou não Deus, né? Para o Richard Dawkins, o poder criativo da evolução reforçou sua convicção de que vivemos num mundo puramente material. Em contrapartida, o Simon ele fala que a misteriosa habilidade, né? Então ele fala que é um mistério e que uma habilidade é alguma coisa que não é casual, né? Então essa habilidade, misteriosa habilidade da natureza de convergir em criaturas morais, ou seja, com um sentido ético, os seres humanos, porque os animais não têm um senso moral, não têm ética, né? Não desenvolvem isso. Para ele, isso é a prova de que o processo evolutivo é obra de Deus. Esse debate, né, ele não tem um fim ainda, né? E a gente vai falar aqui de dois outros cientistas, um que acredita e o outro que não acredita em Deus. Então, assim, para o Stephen Hawking, que é aquele físico que teve uma doença muito grave, viveu em cadeira de rodas, faleceu recentemente, ele diz que a religião é um conto de fadas para quem tem medo do escuro.
Em contrapartida, o John Lennox, matemático e filósofo que crê em Deus, diz que o ateísmo é um conto de fadas para quem tem medo da luz. Então, com isso, o que a gente vê? Que a religião e a fé, elas continuam vivas e estão muito valorizadas. Haja visto a grande quantidade de igrejas que continuam sendo fundadas. Eu até tive a oportunidade de assistir uma palestra de uma pastora americana via internet, que ela é impressionante a quantidade de pessoas que ela atrai. Nessa palestra especificamente, ela estava dando num estádio e estava super lotado, ou seja, as pessoas continuam buscando um sentido para a vida, buscando Deus, que a ciência não dá, é a religião que dá esse sentido para a vida. Bom, o Stephen Good, que é um paleontólogo e biólogo americano, ele diz o seguinte, que a ciência e a religião são ferramentas da compreensão humana e que elas trabalham de forma complementar. Para ele, a ciência para explicar os fenômenos naturais e a religião como pilar dos valores éticos e a busca de um sentido espiritual da vida. Então, nós citamos também o Carlos Chagas Filho, que foi presidente da Academia Brasileira de Ciências e da Pontifícia Academia de Ciências. E ele diz o seguinte: eu estou procurando mostrar que não há incompatibilidade entre a verdade científica e a revelação. Uma trata da vida, a outra do transcendental, quer dizer, do que está além, para além, né? Da vida, enfim, né? É o que é do espírito. Isso vem ao encontro do que diz a doutrina espírita. Ela diz que a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra do mundo moral. E na sequência, nós temos o seguinte texto: a incompatibilidade que se julgou entre essas duas ordens de ideias provém apenas da observação defeituosa e de um excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Ou seja, ciência querendo ser a dona da verdade e a religião também. E daí resulta um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância, que são dois comportamentos muito maléficos para o relacionamento das pessoas. Esse trecho se encontra no Reformador, a revista. Bom, todos os povos, sobre a crença em Deus, diz que todos os povos, mesmo os mais primitivos, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. O Kardec, na questão 5 do Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos o que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus. E os espíritos responderam: a de que Deus existe. Simples assim. É porque Deus existe. Pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? E continua. É ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. E mais adiante, a necessidade da crença em Deus está instintivamente alojada na mente humana. Então, a crença em Deus é constitutiva da mente humana. Aí, na questão 4, ele vai falar sobre as provas da existência de Deus. E os espíritos dizem: procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. O que não é obra do homem, né? O que está na natureza, é obra de Deus. E Kardec, ainda na Gênesis, capítulo 2, item 6, diz que Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. Né? Então,
a gente vê a natureza toda, não é obra do homem, né? É obra de Deus. O homem co-cria, mas ele não cria o que está na natureza. Ou melhor, ele não cria as montanhas, mas ele usa a natureza para criar outras coisas, né, que vêm satisfazer as suas necessidades. Bom, aí nós temos no livro Pai Nosso um texto muito lindo chamado Sinais de Deus, que está lá, a psicografia do Chico, a autora espiritual é a Meimei, e conta a história de um velho árabe e um caravaneiro. Então conta-se que ele, né, um senhor analfabeto, orava com tanto fervor que certa vez esse caravaneiro chegou para ele e perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe quando nem ao menos sabes ler? E o velho respondeu: grande Senhor, conheço a existência do nosso Pai Celestial pelos sinais dele. E mostrando ao caravaneiro o céu estrelado, falou: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. E conta a história que neste momento o caravaneiro orgulhoso, ajoelhou-se e começou a orar. Nós também temos aqui uma linda poesia, trouxemos, que está no livro Parnaso de Além Túmulo, psicografia também do Chico, e que tem como título Deus. E é o Antero de Quental, o poeta desencarnado. E ele tem 2 estrofes, são 4, mas eu vou trabalhar aqui 2 estrofes. A primeira delas, ele questiona, e a segunda ele responde. Então ele diz assim: quem senão Deus criou obra tamanha, o espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas, que a luz excelsa aquece e banha. Então aqui ele vai falar do Deus Criador e ele vai falar dessa enormidade que é a obra da criação, né? Que ele expressa através de turbilhões de esferas. E a gente vê que realmente o universo é imensurável, né? Os astrônomos falam que o universo conhecido, ele representa apenas 3% de tudo que existe. O resto é matéria escura. Seja lá o que seja isso, né? Eu não tenho a menor ideia do que seja, né? Mas 97% do universo é constituído de matéria escura. Mas o Antero de Queiroz, então, ainda responde. Ele fala assim: Deus, somente Deus, o impenetrável, poderia criar o imensurável, e o universo infinito criaria. Ele fala, né, o impenetrável, o imensurável, porque a nossa mente não consegue entender, né, Deus. Nós não atingimos esse ser, porque ele é grande demais para nós. E a nossa mente sempre raciocina em termos de comprimento, largura e profundidade. Nossa mente é tridimensional e Deus não é. Deus não é tridimensional, né? Deus é outra coisa que nós não sabemos. Então, o que é Deus, afinal? Consta que, certa feita, defrontando com a pergunta que é Deus, o Santo Agostinho respondeu: quando me perguntam que é Deus, eu não sei. Mas se não me perguntam, eu sei. Essa resposta do Santo Agostinho é muito interessante porque acontece com a gente não sabe dizer exatamente o que é, né? Mas a gente tem a intuição do que seja Deus. E lá na pergunta primeira do Livro dos Espíritos, eles definem Deus como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ou seja, nada supera a inteligência de Deus. E ele é o Pai Criador, né? Causa primária. Mas podemos entender Deus de alguma forma? Os Espíritos falam que nós podemos falar sobre Deus, mas sem a pretensão de querer apreendê-lo em sua totalidade, justamente por causa da limitação da nossa mente.
Agora, é possível conhecer a natureza íntima de Deus? Será? Claro que não, né? Não temos a inteligência suficientemente desenvolvida para isso. No Velho Testamento, nós temos que Deus é transcendente, ou seja, ele está para além da nossa imaginação, além de tudo que existe. Ele é o criador de tudo, é o alfa e o ômega, né? Olha a imagem que é usada, né? Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega o fim. Então Deus abrange tudo, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Criou o tempo e o espaço. Numa outra passagem, em Reis, diz assim: nem mesmo o céu dos céus pode conter Deus. Quer dizer, está além, né? O céu dos céus, né? Nada contém Deus. E lá ainda encontramos que Deus é invisível, não pode ser visto. Ele é incompreensível, não pode ser compreendido por nós ainda. E ele é incognoscível, não pode ser conhecido por nós. No Novo Testamento, Paulo, em Atos, diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, né? Então, ele repete a história do Deus Criador. Nele vivemos, nos movimentamos e existimos. Então, é como se Deus fosse um grande oceano e nós estivéssemos ali, né, existindo e vivendo dentro de Deus. Isso vai ter repercussões importantes para nós compreendermos lá na frente como é que as preces funcionam. Mas, na continuidade, se não podemos alcançar Deus, por ele ser transcendente, invisível, incompreensível e incognoscível, será dado ao homem compreender o mistério da divindade? Pergunta o Kardec na questão 11. E os espíritos respondem: sim, quando não mais tiver obscurecido o espírito pela matéria. Ou seja, quando nós nos tornarmos espíritos puros, plenamente desenvolvidos. Quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Foi o que aconteceu, é o que aconteceu, né? O que acontece com Jesus. Jesus atingiu uma perfeição tal que ele conversa e vê Deus, né? Tomara que cheguemos lá rapidinho. E aí, na continuidade, embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos imaginar o que ele seja através dos seus atributos. E aí nós vamos encontrar isso, os atributos de Deus, no comentário que Kardec faz na questão 13 de O Livro dos Espíritos. Então ele diz o seguinte, que Deus é eterno, ou seja, não teve começo nem teve fim, nem terá fim, né? Nós somos imortais, porque nós fomos criados. Mas depois a gente não morre mais, né? Aí passamos a ser eternos, né? Nesse sentido. Mas Deus também é imutável porque ele é perfeito. Nós mudamos porque nós somos imperfeitos. Deus não. Deus não muda. Ele é único. Se houvesse o outro, ele já não seria mais único. Ele é imaterial, né? Nós somos, de alguma forma, né? Nós somos seres materiais, que vamos nos espiritualizando, mas nós somos basicamente materiais, seres materiais. Deus não, Deus é imaterial e ele é onipotente, tem o poder absoluto, né? Por isso que a gente fala que ele é o todo-poderoso e ele é soberanamente justo e bom. A sua justiça e bondade se revelam na ação providencial das suas leis. E aí, né, o que é a providência? A providência é um agir para realizar algo, para alcançar um objetivo, um fim que nós almejamos. Por isso que a gente fala assim, eu vou tomar uma providência. É para alcançar alguma coisa, né? Agora, a providência divina, qual é o fim que Deus tem para nós? É a nossa perfeição espiritual. E com isso fica patente a bondade e a justiça divina. Ele quer o melhor para nós.
E lá na Gênesis nós encontramos, né, capítulo 2, item 20, a providência divina é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ou seja, Deus está atento a todas as nossas necessidades. Mas aí a gente pode se perguntar, bom, mas então por que a gente sofre? Né? Temos necessidade de sofrer? Temos porque nós fomos criados simples e ignorantes e temos que fazer essa trajetória para, pelo nosso próprio mérito, atingirmos a perfeição relativa, porque absoluta só Deus tem. E aí o Emmanuel fala o seguinte, que as provações da vida representam, não é castigo, olha só, os cuidados de Deus para com todos os seus filhos, oferecendo-lhes benditas oportunidades de progresso espiritual. Então não é para fazer a gente sofrer, é para a gente, através dessas provações, crescermos, desenvolvermos o nosso intelecto e a nossa moralidade. Mais adiante, o texto continua. Em todas as provas que te assaltem os dias, aí ele vai consolar a gente, olha só. Considera a cota de bênçãos que te rodeiam. E escorando-te na fé e na paciência, reconhecerás que a divina providência está agindo contigo o tempo todo. E, por teu intermédio, sustentando-te em meio aos problemas que te marcam a existência, para doar-lhe a solução. Então, nós sempre temos motivos para enxergar a bondade de Deus nas nossas vidas, né? Que ele aponta, olha aqui, ó, a solução, né? Às vezes nós não vemos pela nossa infantilidade, pelo nosso comportamento que a gente vai negando, né? A gente não quer enfrentar isso de frente, né? E aí, o Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 617, fala assim, que o homem só é infeliz, os espíritos falam, quando se afasta da lei divina. Então, todos os nossos sofrimentos decorrem da nossa rebeldia. Né? Mas o que são as leis divinas? Né? Aí nós vemos lá que são as leis de Deus. Essas leis foram expressas nos 10 mandamentos, né? Quando Moisés recebe lá no Monte Sinai esses 10 mandamentos. Agora, Jesus diz que o primeiro dos mandamentos é o mais importante. Ele chama esses mandamentos como regra de ouro. Por quê? Porque se nós cumprirmos o primeiro mandamento, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nós vamos estar automaticamente cumprindo os demais. Nós não vamos matar, nós não vamos roubar, não vamos adulterar, trair, enfim, fazer nada que prejudique o nosso próximo e a nós mesmos. Agora, no Livro dos Espíritos, nós temos as leis divinas. Não vamos falar de todas elas. Quem tiver interesse pode buscá-las lá no Livro dos Espíritos, terceira parte. Vamos tratar aqui especificamente da lei divina ou natural. E os Espíritos, lá na questão 617, dizem o seguinte: todas as leis da natureza são leis divinas. A lei divina, olha só, a lei divina engloba tanto as leis físicas, ou seja, essas leis que os cientistas estudam. A física, a biologia, a química, a astronomia, eles estudam as leis físicas. Mas também engloba as leis que regem o mundo espiritual. São aquelas que dizem respeito ao espírito. E aí, lá no Livro dos Espíritos, nós temos todas essas leis, que é muito interessante ir lá ler. Então, através das leis, a gente vê que Deus rege e controla tudo. E nós estamos, então, ele está em toda parte. Ele a tudo preside, a tudo vê, mesmo as coisas mínimas. Dizem os Espíritos lá no capítulo 2 da Gênesis, item 24. Por isso é que Paulo diz que nele vivemos, nos movimentamos e existimos. Portanto, nada escapa ao conhecimento de Deus. Nossos pensamentos se percutem nele, como os sons,
Essa é uma imagem bem interessante, né? Que os espíritos dão para a gente, como os sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Então Deus conhece os nossos menores atos e pensamentos. Por isso, as nossas preces para que Ele as ouça, não precisam transpor espaço, porque automaticamente Deus sabe o que nós precisamos, o que nós necessitamos, o que nós sentimos. Então elas não precisam ser ditas em voz alta, retumbante, né? Porque Deus ouve tudo, sabe tudo. Mas não nos atende em tudo, porque nem tudo que a gente quer é o que a gente precisa. Bom, mas a despeito da ação previdencial de Deus para com todas as suas criaturas, nós estamos vinculados aos resultados do nosso livre-arbítrio, né? Então, quando a gente pode violar as leis de Deus, e daí a gente responde por isso. Não é castigo, é consequência das nossas atitudes. E aí diz assim, ó, todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Se sofremos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar a nós mesmos, que desse modo nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Então, se estamos sofrendo, não é culpa de Deus, não é porque Deus é mau. Temos que olhar para dentro de nós e ver o que eu estou fazendo da minha vida, como que eu estou me comportando, será que eu estou cumprindo o primeiro mandamento, que é o que norteia o nosso comportamento, que é o que Deus, né, através de Moisés, nos ensinou e que Cristo veio reforçar? Então, na sequência, nós temos lá que as violações da lei divina decorrem de cedermos às nossas tentações. Então, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 129, nós temos, né, que ser tentado é ouvir as nossas más inclinações. Quais são as minhas más inclinações? De repente, a minha vaidade, o meu orgulho, né, a minha ambição. Então, aquilo fala mais alto para mim e eu cedo a tudo aquilo que os convites que a vida nos faz, que entram em choque com as leis de Deus. E aí diz assim, ó, porquanto, ainda que o mal venha do exterior, quer dizer, alguma coisa que está lá, né, fora e que me tenta, diz o texto, somente as tentações se concretizam e persevera se com elas, né, com as tentações, nos afinamos na intimidade do nosso coração. Então, se eu não tenho vontade de cometer algum tipo de crime, mesmo seja fácil para mim cometer aquele crime, mas eu não vou cometer se aquilo não tiver, eu não tiver afinidade com o crime. Então, vamos retomar a questão que a minha amiga lá perguntou, né? Deus é justo? Seria justo? Deus é bom, justo e bom? No nosso entender, sim, né? Tudo que nos acontece para o nosso bem, porque justamente Deus visa o nosso aprimoramento moral, né? Intelectual e moral. É uma invenção humana? Segundo a doutrina espírita, não. Deus é inerente em nós e existe na mente humana desde que o mundo é mundo. E substituirá a Deus? Nós mostramos aqui a posição de alguns cientistas que indicam, né, e a própria busca cada vez maior do homem a Deus e a impossibilidade da ciência de resolver os problemas mais íntimos do ser humano, que a ciência não vai substituir Deus. Bom, então nós finalizamos a nossa fala agradecendo a presença de todos e novamente pedindo a Deus que continue nos amparando, nos iluminando,
para que nós possamos levar a cabo a nossa encarnação como nós planejamos lá no mundo espiritual. Muito obrigada, que assim seja.